Está muito longe? Já estamos no ar, graças a Deus. Boa noite a cada um aqui. Boa noite aos nossos amados internautas. Acabamos de enfrentar um trânsito aqui no Rio de Janeiro e uma chuva que eu vou lhe contar. Eu estou aqui de pé de pato para não afundar. Tem água aqui por tudo que é lado. Mas nós sabemos que a chuva de Deus vai cair de maneira muito mais abundante. E é essa água viva que a gente vai declarar nessa noite. E eu tenho, aliás, na semana passada, eu trouxe o e-mail, mas eu fui ver a nossa irmã Beth, que morava na Itália, uma brasileira, e agora está em Belo Horizonte. Ela me mandou um e-mail comentando a aula, mas quando eu fui imprimir o e-mail, ele saiu metade. Então, na próxima aula eu dei, muito interessante. Outras pessoas também comentaram rapidamente. E vamos dar graças a Deus pela palavra que Ele tem dispensado a cada um de nós, pelas revelações que o Senhor tem dado à sua igreja através de várias pessoas. Hoje tivemos ainda fui de manhã com o Rodolfo, Paloma, minha mulher, a Beth, fomos numa igreja lá na Barra. Eu adorei a aula, a mensagem da irmã, a Fernanda Brum, não é isso? Fernanda Brum, ela é uma cantora, ela trouxe uma mensagem bíblica, textual. Tudo que ela falou foi 100%, eu gostei muito, eu não a conhecia e foi uma bênção de Deus realmente. Ela aproveitou, como as mulheres falam sobre o Ano Internacional da Mulher. Eu achei que já tinha passado, mas é o mês inteiro, é isso? Eu não sabia, eu estava pregando para as mulheres, me senti uma mulherzinha ali ontem. Isso. Depois ela vai direto para a hiena, mas olha, foi realmente uma bênção de Deus. E Deus tem pessoas, né, que estão no mover tremendo em vários lugares, em várias denominações. Esse negócio de denominação, tinha que acabar esse negócio, né? A Igreja de Jesus Cristo é o que realmente vale, e quem ama Jesus faz parte do mesmo corpo. Amém? Vamos então glorificar o nosso Deus, vamos pedir a revelação, a inspiração, porque os tempos estão difíceis, mas nós sabemos que nesse último mover de Deus o mundo ia ficar cada vez pior e a igreja vai ficar cada vez melhor. Vamos testemunhar a respeito daquilo que Jesus vai fazer em termos de milagres, prodígios, maravilhas e experiências do povo de Deus, para que a igreja seja mais edificada e os pecadores possam entrar e receberem a vida verdadeira. Amém? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, invocamos o Teu Espírito, a iluminação de Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja, que haja, Senhor, no coração de cada filho nesta noite, de cada amado que está ouvindo pela internet, que caia uma palavra, Senhor, que venha curar, libertar, tirar as escamas dos olhos, tirar aquele espírito de religiosidade, porque nós queremos, Senhor, ver além do véu, porque Jesus, a palavra diz que o véu foi rasgado, a carne do Senhor foi rasgada, e agora a Tua igreja tem acesso ao trono, todo o Teu povo, ó Deus, o trono de Deus, e nós queremos com intrepidez agora entrar em espírito e em verdade, para que o Senhor Jesus, somente Ele, seja glorificado, ó Pai, nesta noite. Ó Pai, obrigado por este povo que Te ama, ó Deus. Ama o Senhor acima de tudo. Ó Deus, obrigado. Obrigado, ó Pai, que a Tua palavra seja revelada, mas também inspirada. Que não seja a boca do homem, que não sejam pensamentos humanos, mas, ó Deus, que aqueles que estão em trevas, Senhor, possam ver a luz resplandecente do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra diz que Ele
é o resplendor da glória do Pai. E, ó Deus, obrigado. Obrigado a Deus. Nós já recebemos com fé esta palavra no nosso espírito, na nossa alma e até no nosso corpo. E o povo que ama Jesus diz amém, amém e amém. Semana passada eu pensei que ia falar 5 minutos só a respeito daquele texto em que Jesus pergunta aos discípulos, estão lembrados? Quem é que o povo diz que eu sou? Aí cada um deu uma ideia lá, como, né, as opiniões divergem. E depois nós vimos que Pedro, por revelação direta do trono, porque por ele mesmo ele não podia dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, Pedro, tu és pedra, tu não é mais barro. A minha igreja será edificada sobre a tua revelação. Ou seja, a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu comecei daí a falar, e quando eu vi já estava rolando. E a conclusão que nós chegamos é que a verdadeira igreja é aquela que recebe a revelação de Jesus Cristo, uma revelação profética. E eu quero aproveitar e dizer o seguinte, que quando a igreja for edificada, o reino de Deus vai ser introduzido. Ou seja, Jesus vai vir e vai se manifestar, a manifestação do reino de Deus na terra, ele vai vir, porque não há outra maneira. As pessoas falam em unidade, falam em tantas coisas, mas ela tem que ser edificada, ou seja, toda a igreja tem que receber uma revelação de Jesus Cristo, porque é Ele que é o edificador da igreja. E com certeza nós temos que ter, antes de mais nada, a vida de Deus, a vida de Jesus Cristo crescendo em nós. A igreja não vai ser edificada por todo mundo concordar com uma doutrina, porque pelo contrário, hoje as denominações existem porque existem várias centenas de doutrinas e é isso que tem dividido a igreja. Mas a verdadeira base da unidade da igreja vai estar quando todo o corpo de Cristo crescer e amadurecer, e aí não vai ter problema com estas coisas. Hoje nós vamos ler, cadê minha Bíblia? Está aqui. Eu quero falar, porque olha, o nosso assunto continua o mesmo ainda, ok? Quero que todo mundo saiba. Nós estamos falando sobre... arranja um lugar aí para... Tem criança dormindo aí. Nós estamos falando sobre as nossas obras. Boa noite. Tá bom, amado? Tudo em paz? Beleza? Seja bem-vindo. A chuva tá grande, né? Ô, meu amado. Ô, Luciano. Tá bom? Oh, glória a Deus. Eu sei. Esse esforço será recompensado da parte do Senhor ao teu Espírito. Vamos abrir em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Abra aí no Evangelho de Mateus. E deixa eu dizer uma coisa. Eu não vou me alongar. Eu espero, toda vez que eu falo isso, eu acabo falando em dobro. Eu não quero que ninguém... Eu sei que amanhã é dia de trabalho, a chuva está grande, o trânsito está horrível, mas nós vamos ter oportunidade. Temos muitas coisas para dizer e hoje nós vamos dissecar aqui uma das parábolas do reino também, ok? Então veja só, para a igreja ser edificada ela precisa receber a revelação, e para a gente ter a revelação a gente precisa crescer e amadurecer na vida de Deus. Uma coisa depende da outra, e quem crescer e amadurecer vai... Nós vamos prestar contas primeiro se nós crescemos na vida de Deus, no tribunal de Cristo. Eu já tenho falado isto.
E esse crescimento, ele implica em algumas coisas. Porque no tribunal de Cristo nós vamos receber o quê? Um galardão, não é verdade? E o galardão eu já tem mostrado que é o descanso sabático durante 1000 anos, quando Jesus voltar, né, vai haver o tribunal de Cristo. E, na realidade, alguns cristãos, por não terem amadurecido, por não terem feito algumas coisas, e hoje na parábola, você vai ver, eu vou usar primeiro um texto pequeno, um texto que todo mundo conhece, mas esse texto está ligado ao tribunal de Cristo, a recompensa. Às vezes a gente rouba 1, 2 versículos do texto, esquece os 4, 5 versículos adiante, que ele está dentro de um contexto. Mateus capítulo 16, portanto, a minha água está onde? Ah, está aqui. Mateus 16, a partir do versículo, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, 24. Você lembra desse texto? Está gravando aí direitinho? Brevemente nós vamos comprar uma câmera para não ter problema de gravar com internet que cai, fica faccionando em várias vezes, mas depois nós vamos falar sobre isso aí. Uma rede de TV. Oi? Uma rede de TV, né? Oh, glória a Deus. Já está profetizando aqui. É só falar que a igreja tem que ter... Depois a gente conversa. Então disse Jesus, versículo 24, a seus discípulos. Jesus sempre fala coisas para os discípulos, ok? Isso é básico. Tem gente que pega algumas parábolas e fala assim, não, isso aí, Jesus estava falando para o povo do mundo. Ei, nos evangelhos, Jesus não vai perder tempo. Aliás, os ímpios, os incrédulos, não estão nem aí para ouvir o que Jesus quer. Estão... O povo de Deus, ele gasta tempo com o povo de Deus. Então disse Jesus a quem? Aos seus discípulos. O que ele falou? Se alguém quer vir após mim, eu posso te garantir. O que significa que Jesus disse? Quem quiser vir depois de mim, após mim, isso significa o que ele estava falando, pelo contexto? Sobre o reino milenar. Ele ia sair, ele ia voltar para o céu e o céu ia reter ele. Lembra um texto que nós lemos em Atos? Que o céu retém até que ele volte novamente e venha reinar aqui logo após do tribunal de Cristo nas nuvens. Então Jesus disse, se alguém quer vir e reinar comigo quando eu vier após mim novamente, tem que fazer o quê? Olha o que ele disse aqui. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz. E então, siga-me. Deixa eu te perguntar. Qual é a condição para você seguir a Jesus? Negar a si mesmo e tomar a cruz. Está claro aqui. E então, você vai me seguir. O que significa negar a si mesmo? Negar a sua vida da sua alma. A nossa alma, ela tem 3 aspectos, eu já tenho falado nisso. Nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a capacidade que a gente tem de tomar uma decisão. Não é isso? Na verdade, a nossa alma natural, ela abriga os pensamentos de Deus? Não, não é verdade? Os pensamentos são pensamentos do sistema do mundo. Então, cuidado com aquilo que você enche a sua cabeça. Se você ouve muito a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra escrita, ela reflete os pensamentos de Deus. Então, na medida que você faz isso, na hora de você pensar e reagir nos seus pensamentos, você vai buscar as coisas de Deus. Não é milagre. Paulo diz que a gente tem, põe a sua mente nas coisas do Espírito e isso vai refletir na sua alma. E ele chega a dizer isso em Romanos, que até no seu corpo vai ser beneficiado. Mas se a sua mente não é a mente de Cristo, de conhecer, ter revelações sobre Ele,
O seu ego, a sua vontade é que vai predominar. As nossas emoções é para sentir o Senhor, para glorificar o nome dele? Naturalmente não. E a decisão, será que nós facilmente fazemos a vontade de Deus e não a nossa? É difícil, né? Por isso, Jesus disse, olha, negue a sua vontade, os seus sentimentos, O homem natural não traz valor nenhum para poder seguir a Jesus. E eu sei que, infelizmente, na igreja as pessoas dizem, não, esse negócio de pagar um preço, negar a sua alma, você não precisa, Jesus já fez isso. Basta você seguir rituais. Basta você chegar e ouvir e dizer o que é pregado na igreja. Quantas mensagens a gente ouve, acha bonito e chega na hora de praticar, você diz, ah não, mas eu não acredito nisso, eu não creio nisso, eu não vou fazer isso. Olha a sua vontade aí. Jesus disse, se alguém quer vir após mim no meu reino, a condição então é o quê? Negar a si mesmo, tomar a cruz. Você sabe que a negação de si mesmo e tomar a cruz, Jesus tomou a cruz dele, não foi? O que aconteceu? As pessoas acham que tomar a cruz é suportar a sogra. Não, a minha sogra é a minha cruz. Não sei o que é a minha cruz. Quando a sogra morre, acabou a cruz. Acabou, está ferrado. Não vai poder seguir a Jesus. Então não tem nada a ver com isso. A minha tradução diz assim, esqueça os seus próprios interesses. Exato, lógico, negar o ego é isso. Mas para você esquecer o seu ego, os seus interesses e receber a revelação de Deus, você tem que tomar a cruz. Quando Jesus tomou a cruz, o que aconteceu? Ele o quê? Ele morreu na cruz, não foi isso? Ele mortificou os nossos pecados na cruz, não foi? Para negar a sua vida, você tem que passar diariamente pela morte. Pagando o preço. Ele morreu por nós. Ele morreu pelos meus pecados, mas para eu segui-lo e para entrar no reino milenar, exatamente, para a salvação, para o que Jesus fez na cruz, ninguém fez nada. Eu não tenho absolutamente nada. Aliás, tudo que nós fizemos foi pior, foi horrível. Mas para entrar no reino, agora lembra da primeira aula. O povo de Israel foi liberto no Egito de Faraó. O que eles fizeram? Nada. O cordeiro e o sangue do cordeiro libertou eles. O que eles fizeram lá? Nada. Mas para entrar na terra de Canaã, eles tiveram que batalhar, sofrer 40 anos. A alma, né? A alma dele, o cordeiro já tinha salvo ele. Mas para entrar lá em Canaã, que é o Shabat, o ano do milênio, o ano do descanso. Você quer ver uma coisa? A melhor maneira de você, querendo ou não, as pessoas dizem, não, eu não acredito que não. Não, entre na igreja e você vai ver o que é negar a sua vontade para você poder não julgar o irmão. Lembra a última aula? Não julgar o irmão, não ser pedra de tropeço. Você não vai sofrer. Você tem que mortificar a sua alma para não ser pedra de tropeço. Para não condenar o irmão. Está lembrado do texto? É porque uma aula emenda com a outra. Então, recorda aí um minutinho enquanto eu bebo água. Você vai recordar o texto que eu usei. Não ser escândalo. Não é verdade? Então, esse é o sofrimento. O seu sentimento. Se você tem alguma coisa com o irmão na igreja, você tem que ir lá e acertar com ele. Porque senão você vai ficar julgando. Você vai, não vou falar com ele não. Não. O que houve? Mas não vou falar. Aí você acaba passando a fofoca para ela, ela vai para o outro, ó, a irmã está contra o outro. Aí a coisa entorna. Então, Jesus disse, vocês querem vir para o meu reino? Porque no reino dele, Jesus não vai ficar perdendo tempo. Dizendo, ô Alexandre, para de brigar aí com o Dedé. Isso não acontece, não é verdade? Diz amém, senão vão pensar que... Entendeu? A gente vai ter que reinar com Cristo e por isso a gente tem que crescer e amadurecer. Você quer? Então, tomar a cruz significa mortificar
o quê? O seu ego, a sua negação de si mesmo. E então vocês vão me seguir. Seguir aonde? Após ele, não é seguir hoje e agora. Não é isso? Alguém quer vir após mim no milênio? Quero. Então negue-se a si mesmo, toma a cruz. Aí você vai me seguir dentro do contexto, é no milênio. É ou não é? O Espírito, eu hoje sigo a Jesus, eu não preciso... para seguir o Senhor hoje, ele já entrou dentro de mim, a vida dele está comigo, eu amo a Jesus, eu estou na igreja, mas para entrar é por esforço e violência que a gente entra no reino. Agora você tem que lembrar todas as mensagens passadas. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Assim que eu terminar mais umas, sei lá, 4 ou 5 aulas, aqueles que quiserem eu vou mandar pela internet, ou quem não tem internet eu posso printar o resumo de tudo que eu falei aqui, literalmente, tudo. Eu vou fazer por pacotes, ok? Então você vai ler, reler e assimilar isso novamente. Vamos continuar agora. Eu li o 24, não é isso? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. Se você quiser viver na base do seu ego, do seu homem natural, você vai perder. Mas quem quiser o quê? Perder a sua vida, crucificar o seu ego, mortificar, vai achar a sua vida. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Por quê? O porquê é uma preposição que diz assim. Conclusão. Você pegou desde do negar-se mesmo, tomar a sua cruz, Por quê? Por que razão eu tenho que tomar minha cruz? É como você falou, mas se Jesus já sofreu, se eu negar a minha alma eu vou achar, e se eu tentar salvar eu vou perder. Jesus está dizendo, sabe por quê? Por quê? É o versículo 27. Porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É o Jesus que veio na carne, não é isso? Que morreu e ressuscitou, e ele se tornou, o Filho do Homem se tornou no primogênito. Porque antes Deus, você sabe a diferença entre o Filho do Homem e Cristo ressuscitado? Porque o Filho do Homem era o Jesus que veio em carne. Não é isso? Era o Jesus de Nazaré. Tem muita gente que não crê que Jesus veio em carne. Quem não crê, a Bíblia diz que é um falso profeta. É muito simples de saber quem crê em Deus ou quem não crê. Se não crê que Jesus veio em forma de carne humana, sofreu, chorou, se zangou, né? Porque então, o Filho do Homem, dentro do mesmo contexto, o que vai acontecer aqui? Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Ou seja, aqui ele está falando o quê? Sobre a segunda vinda e especificamente sobre o tribunal de Cristo. É ou não é? Olha como é. Você quer ver uma coisa? Ele há de vir e estabelecer, eu estou acrescentando aqui pelo contexto, por inferência, como é que diz? Virá na glória do Pai com os seus anjos e então retribuirá. Por que é o tribunal de Cristo? Está implícito, porque ali ele vai retribuir o quê? A cada um conforme as suas obras. Olha só, as obras no tribunal de Cristo, vamos receber uma recompensa de entrar no reino ou não. Quais são as obras no contexto que Deus vai retribuir ou não? Alguém responde isso? Ô, beleza, eu ia prometer 10 ovos de Páscoa, mas como você, né?
Eu falei, essa é muito fácil. No tribunal de Cristo, qual vai ser a condição? Anote isso. Ele vai querer saber, fulano de tal, e é para a igreja. Quanto? Hein? Ô, meu amado, comandante, não tá fácil, né? Ele vai chegar e vai dizer assim, quanto que você negou a vida da alma e crucificou e tomou a sua cruz para que possa andar no Espírito, óbvio. A única maneira de andar no Espírito é você dominar a sua alma, os seus pensamentos e os seus sentimentos. E essa vai ser a primeira condição. Amém? Você concorda comigo? Ele disse, olha, é como ele falou. Você acabou de perder o bombom porque eu não prometi, né? Agora tá. Eu prometo grandes coisas quando a pergunta é mais difícil. Né? Retribuirá a cada um conforme a sua obra. Qual obra? A obra que ele fez de eu negar a mim mesmo. Muito bem. Agora, eu pensei que ia parar a chuva, mas eu acho que está aumentando. Ok. Eu tenho falado para vocês nós vamos abordar praticamente todas as parábolas. E eu hoje vou pedir que você abra em Lucas, capítulo 12. É a parábola do servo vigilante. Você quer que eu leia ela de uma vez? Olha, eu já vou ler Lucas, capítulo 12, versículo 35 até o 48. Olha, esse negócio de você pegar uma frase da parábola e montar uma mensagem, montar uma doutrina. Doutrina é prova de que você não leu o texto, porque a doutrina nunca vai resolver nada. Aliás, tem muita doutrina evangélica que ela é uma falsa doutrina. A Bíblia diz que quando eu leio os textos, aquilo tem que me trazer a vida de Cristo. Se ela não trouxer vida, ela vai trazer morte. Ela vai trazer entendimento para a sua alma natural. E sem revelação, a alma não tem proveito. Os pensamentos, os sentimentos, a vontade. Ok? Vamos ler o texto aqui. Jesus disse a parábola para os servos dele, ok? Ele fala assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Hein? Lucas 12, 38. Eu comecei em Lucas 12, 35, parei no 38 e vou até o 48. Ok? Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele faria o quê? Vigiaria, não é isso? E não deixaria roubar a sua casa. Ficai vós também discípulos, não é isso?
servos apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ok? Vamos falar aqui uma coisa rápida. Quando ele diz ali em cima, bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. O que você entende por essa frase? Jesus estava falando para os discípulos. Ele está falando sobre a sua segunda vinda, não é isso? Ele vai voltar novamente. E feliz é o servo, quando ele voltar, ele estiver vigilante. A palavra aqui, a mesma palavra no grego, para vigilante, você vai entender, é melhor. Pode ser a palavra preparado. Então eu te pergunto o seguinte: se eu te perguntar, você está vigilante para a segunda vinda do Senhor? Fica difícil você dizer vigilante. Vigilante é uma pessoa que fica olhando, não é isso? Às vezes a tradução é porque no grego tem várias palavras para descrever. Mas se eu disser para você assim, você já está preparado para quando Jesus voltar? Você vai responder o quê? Sim ou não? Se você não entender o que significa estar preparado, você vai dizer, não, eu já tenho Jesus como Salvador, então já estou preparado. Mas o contexto aqui, você vai ver que é um pouquinho mais. Estai, vigilante, estai preparado. Depois lá nós lemos que ele diz também, ficais apercebidos. É a palavra que fala exatamente, ficai preparado. Apercebido é exatamente estar preparado, porque a hora em que ele vier, seja na hora nona, de manhã, 9 horas da manhã, meio-dia ou 3 horas da tarde, você não sabe que horas que ele vem. E veja bem, quando um ladrão vem roubar uma casa, o que significa isso? Se o pai de família soubesse, na hora em que o ladrão viria, ele estaria preparado, não é isso? Ele não estaria só vigilando, ele não vai ficar ali. Ele disse, não, se o ladrão vier... Aqui o texto está dizendo que Jesus é como o quê? Como um ladrão, não é isso? O que um ladrão vem roubar numa casa? A caneca de dentadura da vovó? É ruim? É isso que ele vem? Ele vai roubar o quê? Não, alguém falou aqui. A coisa mais preciosa. Jesus não vem numa casa. A coisa mais preciosa é o cristão que está preparado, porque no outro texto de Mateus, que eu vou ler depois também, porque as parábolas, cada discípulo, eles acrescentam uma coisa, omitem outra, não é verdade? Então, quando você lê uma parábola, você deve ir em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Jesus vem roubar aqueles que estão preparados para a sua segunda vinda. Espera aí. Como que eu tenho que me preparar? Qual é a condição? Tá? Porque a essa altura aqui, você vai ver que Pedro fez uma pergunta. Primeiro ele queria saber o que ele estava querendo dizer com isso. Era para quem? Então, nós vamos ficar no texto, hein? Agora a coisa vai pegar. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Se você não lesse o resto do texto, você imagina, Jesus estava contando isso para quem? Para os discípulos ou para os outros que não eram discípulos?
Aí Jesus responde, né? O que ele responde? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Quem é o mordomo que é fiel e que é prudente? Ou seja, ele está dizendo que essa parábola é para o cristão, um servo que é mordomo, mas só que esse mordomo, ele é fiel e ele é prudente. Tem mordomo que não é fiel e prudente. O que significa aqui? O que Jesus quis dizer que esse mordomo tem que ser fiel? Está valendo um ovo de Páscoa. Ou meio. Hein? Que fiel como? Cumprir aquilo que ele foi designado a fazer. Isso é. Olha, vamos ficar no contexto. A comida, Peraí. ali. Peraí, ainda não li. Primeiro vamos chegar. Isso está escrito um pouco mais adiante. Aqui, pelo contexto, o fato de ser fiel, ele tinha que ser fiel primeiro para com o Senhor. Ok? Essa fidelidade é para com o Senhor e a prudência é para com quem? Com os irmãos, com os discípulos. Olha como tem coisa aqui por detrás. E essa fidelidade para com o Senhor está no contexto de ser arrebatado. Ah, mas isso não está claro, mas está implícito. Ele disse, olha, o cristão e o servo que for fiel a mim, quando eu vier como ladrão, não é isso que ele disse? Para roubar. Isso é a mesma coisa que ser arrebatado. Vocês estão ouvindo aí atrás? Dá para ouvir? Que a chuva aqui está, eu estou, ó. Ou seja, essa fidelidade para com o Senhor é para ser arrebatado. Para que ele possa ir aonde? Participar do milênio. Muito bem. A quem, olha só, quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Essa frase aqui tem tanta coisa. Olha só. O Senhor vai confiar aos seus conservos. Quem são? O que ele vai confiar para quem? O mordomo fiel, que é o servo, não é isso? O Senhor vai confiar a ele o quê? Não, leia o texto. Vamos ler aqui no texto. Confiará o quê? Conservo. Não é isso? Olha lá. A quem o Senhor confiará aos seus conservos para fazer o que com ele? Para dar o sustento quando? A seu tempo. Então veja só. Para ser fiel e prudente e ser arrebatado, o servo tem que fazer o quê? Fala alto, que está o barulho. Hein? Não, fiel e prudente. O servo fiel e prudente, ele tem que fazer uma coisa aqui. Dá sustento aos conservos no tempo certo. Espera aí. Dar sustento aos conservos a seu tempo, durante um tempo. Espera aí. Quem são os conservos que o servo tem que dar sustento? Pastores. Hein? Pastores. Não. São os irmãos da igreja. Eu sou um servo e vocês são servos comigo. Não é isso? Com o servo, eu tenho que lhe dar sustento. Você tem que dar
sustento ao outro conservo, ao outro irmão. Se você não fizer isso, fala. Pelo entendimento assim, da igreja que a gente vive hoje, que parece, aqui pra mim, que Cristo mandou você seria uma pessoa, um líder, que Deus entrega Peraí, aqui não, peraí, aqui não, eu sei. Ah, não, é o líder que tem que sustentar. Não, não, isso é o que a igreja hoje fala. Aqui fala, exatamente, fala em servo e conservo. Não diz servo e o líder. Não, não. Por isso que eu digo, a gente tem que, ó. Hein? Fala. todo mundo é servo. Todo mundo é servo. Nós somos servos uns dos outros. Então eu e você temos que dar sustento. Que sustento é esse? Eu tenho que dar a palavra de Deus. Qual palavra? A palavra escrita e a palavra de vida. Quem não der sustento à palavra de vida para um irmão e o outro, vai para o reino, hein? Vai ser arrebatado pelo ladrão Jesus. Gente, parábola, se você tem que ler cada palavra. Você tem que voltar o que está à frente e o que está atrás. Senão você vai dizer, não, dar o sustento eu sou o bispo, eu sou o pastor, e isso, aquilo, eu sustento e você só tem que comer. Não! Esse é o problema da igreja. Só o líder vai dar comida. E a comida dele é só uma. Às vezes ele só gosta de dar macarrão. Você imagina você comer macarrão todo dia? Tem um outro servo que tem uma outra comida. Ou no corpo de Cristo, acepção de pessoas. De modo nenhum, não aceito. Eu vou te dizer uma coisa, eu conheço conservos muitos, que tem melhor alimento do que o líder. Pastor, não fala isso. Você não conhece? Porque tem muito líder que dá doutrina. E tem muito servo que tem a vida de Deus, que tem revelação. Então veja, dar sustento é exatamente isso. A palavra escrita, a palavra viva, para que os conservos, o povo de Deus seja edificado. Qual é a palavra viva que eu tenho que dar para você e você tem que dar para mim e um para os outros? É a vida de Cristo. Jesus, sabe o que ele falou? Que nós não temos, ele nunca disse que você tem que pregar doutrina, ensinamento. Pelo contrário, quando ele estava lá tomando a ceia, tá lembrado? Ele disse, isso aqui é o meu corpo, né? Tomar e comer. Quem comer, olha que coisa, quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, terá vida em si mesmo. Ele não estava falando sobre o ritual do vinho e do pão. Ele estava falando que nós temos que comer da vida dele, ou seja, receber a revelação de quem é o Cristo hoje. Porque é muito fácil beber um cálice e um pão. Mas você tem que comer da carne, do que ele é hoje, a revelação do Cristo, do ungido de Deus. Por isso que muita gente toma a ceia, como Paulo disse, vocês tomam, é para pior. Vocês tomam a ceia e morrem, caem duro. Porque não discernem o corpo. Porque há ciúmes, contendas, há tudo mais. Mas quem come da vida, da revelação de Jesus Cristo, recebe a vida do Pai. E essa vida, porque olha, se você sustenta um irmão da igreja, um conservo, com letras, com palavras, com doutrinas, não, isso é da lei, isso, aquilo. Toda palavra é inspirada por Deus. Atrás de cada regra da lei tem a vida de Deus.
E o que nós precisamos é essa vida. Dar o sustento ao servo a seu tempo. Que tempo é esse? O período da igreja. Olha, vocês já estão sabendo exatamente. É isso que diz. Na era da igreja, o corpo todo tem que dar vida um para o outro. Um para o outro. Esse é o tempo. Júlio, Fala. o que o Paulo fala então sobre o destino da doutrina? Hein? O que o Paulo fala, cuida de ti e da doutrina. Paulo disse a Timóteo para cuidar da doutrina. E no contexto ele disse que a doutrina verdadeira era tomar conta das viúvas e dos pobres. Porque isso demonstrava que porque ele tinha um problema. As pessoas, como ele era jovem, e ele não tinha, ele era bem inseguro, porque todo mundo era mais velho. E ele disse, olha, não é a doutrina, não é... Pelo contrário, ele disse, evita discussões, evita tudo isso, mas a verdadeira doutrina é você dar vida, para começar com as viúvas, os pobres e aqueles que não têm condição no corpo. É por isso que ele diz, cuida de você mesmo e da doutrina, e não de doutrinas. Fala. Então quer dizer que ele está dizendo assim, recebe a vida de Deus. Isso, outra palavra, exatamente. Recebe a vida de Deus, Timóteo, e pratica isso, porque veja, E passa a vida de Deus. e passa a vida exatamente isso. Porque veja só, se Deus fosse nos julgar no tribunal de Cristo, na base de quem sabe doutrina de quem não sabe, ele tem que julgar por uma base que todo mundo seja igual. Receber a vida de Deus independe de você ser culto e letrado. Você pode ser analfabeto, mas se você diz, Jesus, eu quero comer da tua vida, ele não precisa entender a doutrina. Porque a doutrina, a letra, a lei, a doutrina, ela mata, ou seja, ela não traz vida. É esse o cuidado. Mas o intelectual, ele tem que receber a vida de Deus. Se ele acha que ele tem doutrina, ele tem pensamento certo, isso tudo vai resolver alguma coisa, olha o exemplo das igrejas do Apocalipse. Tu dizes, estou rico, abastado, conheço tudo, tenho. No entanto, Jesus disse, o Espírito, tu és miserável, pobre, cego, nem vê, nu, você não está revestido da minha vida. Compre de mim o quê? Ouro refinado. Ouro é a natureza, é a vida de Deus que você tem que ter. Compre de mim prata, que é a redenção de Cristo. Seja redimido. E a palavra, é porque a gente tem doutrina, não, redenção. Você sabe o que é redenção? Ser comprado por um alto preço, aquilo que já era de Cristo e que agora foi perdido. Nós temos que entender as palavras e não doutrinas. Pedras preciosas é o mover, é a vida do Espírito Santo. Então, no tribunal de Cristo, nós já estudamos 1 Coríntios 3, não é isso? O fogo de Deus vai passar e vai saber quanto que você, primeiro o quê? Né? Olha as condições, estou te dando. Qual foi a primeira que Jesus disse? Negue a si mesmo a sua vida da alma. Ande no Espírito. Ande cheio da vida de Deus. Tome a sua cruz, vai mortificando a sua alma. Então siga-me. Porque Deus vai retribuir a cada um. Agora nós estamos vendo nessa parábola que Jesus não falou, quem souber todas as doutrinas, ele disse, quem manifestar a minha vida em si mesmo e para um conservo, ele virá como ladrão e vai pegar esta pessoa. Lembra a parábola do semeador? Você tem que lembrar as aulas passadas, porque tudo está ligado. Quem cresceu
A boa semente, que é a palavra de Deus, que cresceu na terra do meu coração, produz erva útil, produz vida, recebe bênção da parte de Deus. Lembra isso? Mas se ela produz, Hebreus, eu estou lendo Hebreus, mas se ela produz espinhos e abrolhos, espinhos nocivos, perto está da maldição e o fim é ser queimado. Não a pessoa, não a terra, não o coração, mas o que ela produz. Se eu produzir morte, porque eu vou te dizer uma coisa, você tem que entrar numa igreja, não ver se a doutrina está certa, você tem que saber se o irmão ali, se o líder, se as pessoas estão pregando a vida de Deus. Se não é a vida de Deus, você vai entrar ruim, vai sair pior ainda. Não me vem com doutrinas e filosofias e pensamentos e frases bonitas, porque isso não funciona. Eu disse, nós temos que comer de Cristo. É a revelação de Cristo. Quem colocou isto foi o Senhor, não fomos nós. Não é o que a ética diz, não é o que a homilética, essas coisas todas aí, que não tem muito proveito. Me desculpe, mas esta é a verdade. Mas se você tem a revelação em cima do que você lê na palavra, isso vai te alimentar e vai alimentar os outros. Vamos lá. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então vamos lá. O que significa essa frase? Você tem que pegar a primeira frase, primeira palavra. Que significa? Por que ele diz que esse servo que vai estar fazendo alguma coisa, quando o Senhor voltar, ele vai estar fazendo assim? Nós vamos ter que descobrir, né? Por que ele é bem-aventurado? Por que ele vai ser? O que significa essa palavra? Espera aí, então responda a pergunta. Por que, o que significa bem-aventurado? Feliz. Esse servo, por que ele vai ser feliz? Porque ele vai estar cheio da vida de Deus. Mais ainda. Quando o Senhor vier, ele vai estar dando sustento a gente conserva. Não, isso não. Porque Jesus diz assim, você vai ser feliz. Dentro do contexto. Porque ele vai reinar. Você está entendendo? É porque a gente vê, ó, feliz da sucesso. Ei, eu vou levar 2 anos para usar metade da Bíblia, mas você tem que comer palavra por palavra. Ah, é feliz. Feliz porque eu tenho Jesus no coração? Ei, não é isso que ele está dizendo. Embora você vai ser feliz porque tem Jesus no coração. Mas feliz é a pessoa, ou seja, porque você vai receber uma recompensa para poder ter a minha autoridade, junto comigo nós vamos reinar neste mundo. Ô felicidade! Mas hoje a felicidade na igreja é, pastor, ore porque eu quero comprar a minha casa. Eu não tenho nada contra a sua casa. Mas não perca tempo com isso. E Senhor, eu quero dar feliz, bem-aventurado, já entendi, está no contexto do milênio. Aquele servo, eu estava lendo, a maioria dos líderes que pregam isso, dizem que esse servo aqui é um cristão que entrou na igreja, que ele não é servo de verdade. Não a Bíblia diz que Jesus disse que é um servo. Você acha que Jesus ia prometer para um servo falso, no contexto, o reino, o milênio, um cara que não é servo de Jesus estaria interessado em ouvir essa parábola? Ele é servo ou não é? Ele é, porque aqui diz, o servo a quem o seu Senhor. Você acha que Jesus ia dar uma incumbência para um falso servo, um falso crente, para cuidar do conservo? Esse irmão que é salvo, que fala isso, que eu já ouvi muito, ele está louco de cabeça. Como é que Jesus vai dar uma incumbência? Ele está chamando Jesus de
de trouxa. Ah, não, ele está lá na igreja, Jesus está falando sobre isso. Ei, Jesus disse, feliz é aquele servo que vai viver comigo no reino e fazendo isso aquilo. Ele está dizendo que Jesus não sabe que ele é falso. Não acrescente iotil de alguma coisa que o texto não está dizendo. É servo de verdade. Feliz é aquele servo a quem o seu Senhor, que é o próprio Jesus, quando vier. Quando é que ele vai vir? O que significa quando vier? Quando vier na sua segunda vinda. Você tem que ler, opa, eu vou ser feliz, né? Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, porque eu sou servo. E ele diz, achar fazendo assim. Achar fazendo, quem é que está fazendo assim? É o servo, não é isso? Fazendo assim o quê? O que significa o assim? A verdade de Deus. Hein? A verdade de Deus. Volta ao texto. Dar sustento aos conservos. Senhor, olha, você vai ser feliz quando Jesus voltar e ele vai achar, ele vai chegar e vai ver se você está dando sustento da vida dele para os outros servos. A palavra está sempre presa ao que está escrito antes. Se você não tiver dando sustento aos outros irmãos de vida, quando Jesus voltar, ele vai dizer, feliz! Porque todo mundo diz que todo mundo vai para o reino, não? Feliz porque você está maltratando os conservos. É isso que ele vai dizer? A seu tempo, verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. De quem são os bens e que bens são esses, vai confiar para quem? Hein? Seja explícito, claro, eu gosto assim. Os bens são pá. Reinar com ele no milênio, recebendo a autoridade dele, recebendo mais da vida dele. Esse é o bem, porque Deus deu a Jesus todos os reinos desse mundo. Efésios diz, e Jesus deu a igreja. Não é isso? Então, feliz é aquele servo que verdadeiramente Jesus disse que ele vai confiar os bens dele, que são reinar com ele no milênio, tendo autoridade sobre nações, cidades e recebendo mais da vida de Deus. Bom, mas quem está contando isso aqui é o Jesus, hein? Mas se aquele servo que é salvo, que não é, porque as pessoas que falam, não, ele não é, porque quem é Jesus... Ei, você pode ser servo e ser um servo o quê? Você pode ser crente, mas pode ser um crente. Você acha que só crente é bom, faz tudo certo? Se ele não nega a sua alma, ele vive pela vontade dele, vive pela carne. Ele é salvo, mas ele adultera, ele mente, ele julga o irmão. Jesus vai dizer, você é feliz, vem para o reino, você julgou o irmão, você não alimentou os conservos, pelo contrário. Não seria justo? É porque as pessoas não entendem que existem na Bíblia 3 evangelhos. Quais são? Todo mundo diz, não, o evangelho da graça, não é a graça, para saber a graça. O evangelho da graça é um dos 3 evangelhos. Primeiro, o evangelho é a boa notícia que Deus está dando. O evangelho da graça qual é? Qual é a notícia do evangelho da graça? Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para perdoar os meus pecados, para me levar de volta a Deus, tá?
E Ele tirou toda a minha culpa, pegou todos os meus pecados, lançou sobre Ele e agora eu nasci de novo. Quer notícia melhor do que essa? O Evangelho da graça, e você foi salvo por graça. E a palavra graça não é uma doutrina, transformar em doutrina, a doutrina da graça. Não existe na Bíblia doutrina da graça. Existe a graça, que é uma pessoa, que é Jesus. O Pai, pela graça, pela vida do Filho dele, porque Ele é a nossa graça. Ele morreu no meu lugar. Não foi uma doutrina que me coloca. Graça de Deus chama-se Jesus Cristo. Você pode ler em toda a Bíblia. Aonde diz graça, você pode botar. É a pessoa de Jesus Cristo. Qual é o segundo evangelho? O Evangelho do Reino, o amor de Não, esse é o terceiro. O amor e a justiça de Deus. A justiça? O primeiro é o evangelho da graça. O terceiro é o evangelho do reino ou da justiça. Tem vários trechos de Paulo que falam sobre isso. Como não é a hora agora, o evangelho da justiça e o evangelho do reino, porque para ir para o reino milenar, tem que passar pela justiça, pelo tribunal de Cristo. Esse evangelho os crentes não sabem, por isso eles pintam e bordam. A justiça, ou seja, o que significa a palavra justiça? Não como os pentecostais, não como batistas, não como presbiterianos. A palavra na Bíblia é justiça. Nós fomos justificados, não fomos? O que significa? Tornar-se justo. Aí você falou, trocou 6 por meia dúzia. Tornado sem culpa. A palavra significa justificado. Tornado sem culpa. Ok? Significa, esse é o final da definição. Significa que você foi comprado por um preço muito alto. É a definição no grego. Comprado por um preço altíssimo. Por alguém. Aquele que antes tinha culpa e agora não tem. Considerado sem culpa. Ou seja, nesse evangelho da justiça, você acha que tem cristão que é salvo, passou pelo evangelho da graça, Jesus morreu por ele, ok? Mas você acha que tem muitos crentes que ainda vivem uma vida com culpa? Meu Deus, não? Então você está em outro mundo. Está cheio de culpa. Ele tem pecados na alma dele que ele não confessou. Ele mentiu. Ele não foi fiel ao Senhor, não foi com relação aos irmãos, como é que diz lá? Prudente. Ah, não, eu sou prudente com meu... Eu disse que nós temos que ser fiel ao Senhor e prudentes para com os irmãos, não é isso? Você solta uma palavra assim para um conservo assim, não, o que eu falo, eu penso, eu acho. Eu não sou de meias palavras. Tu chega para o irmão e pá! Ofende o irmão ou a irmã. E aquilo traz culpa. Olha, tem crente que não sabe nem que tem culpa. Ele fica irritado tanto tempo. Ele não tem mais gosto nas coisas de Deus. Ele não consegue nem levantar a mão. Sabe por quê? Porque João diz assim, se o coração... Já leu esse texto? Você tem que jogar texto com texto. Se o coração nos acusar... Não, desculpa. Ele diz assim, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Lá na epístola de João, logo a carta, 3 páginas e meia. Se o meu coração não me acusa, eu tenho confiança em Deus. Se o meu coração me acusa, você não tem confiança em Deus. Irmão, pela fé, resolve isso. A culpa no seu coração impede de você ter confiança em Deus.
Mas, aí continua o texto. Se o coração não nos acusar, temos confiança. Mas se o meu coração me acusar, Deus é maior do que o meu coração e sabe de todas as coisas. Ou seja, eu preciso que Ele me ilumine e veja que o que eu falei, ou que eu deixei de fazer, ou a coisa que a mentira, ou seja, qualquer coisa. Você lembra de uma aula que eu falei sobre a consciência cauterizada? Lembra disso? Você tem que fazer ponte. Eu que sou mais velho aqui faço ponte com as aulas. Lembra disso? Você está com confiança em Deus, mas você fala uma mentirinha branca, porque alguém inventou que tem mentirinha branca, mentirinha preta, uma mentirinha pequena só para... Né? Aí você conta aquela mentirinha só para apaziguar uma situação e tal. Né? Aí fica. Aquilo não tem problema nenhum. Aí você vem de novo, dá uma outra mentirinha, não branca, mas meio bege. Você repete de novo. Aí depois vem uma outra situação, você fala uma coisa. Daqui a pouco, a sua consciência, o seu está tão cauterizada, que agora mentir para você é mole. Nada. Ela fica cauterizada. Por isso que sempre nós temos que estar examinando o nosso coração diante do Pai, para não ter culpa. O problema de fé não é tem de fé. Não, ninguém pode ter fé. Tem de fé, o verbo é imperativo. Eu não posso ter fé por mim mesmo. Eu só posso ter fé como dom de Deus se Ele me dá. Mas para essa fé cair no meu coração, o meu coração tem que estar o quê? Limpo. Sem culpa. Eu não conheço alguém. Eu não tenho fé, eu queria ter fé do irmão. A próxima palavra é, irmão, deve estar cheio de culpa no seu coração não resolvida. Porque se o irmão está sem culpa, Deus coloca a fé. E Deus não olha a doutrina que você sabe, Ele olha o seu coração. Então pense nisso. Vamos lá. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas. Vamos parar aqui. Se aquele servo, que servo é esse? É o mordomo, né? É o mordomo, é um cristão. Se ele disser consigo mesmo, Jesus está, desde que eu sou crente, já falo que Jesus vai vir, já está 2000 anos, não vem. Sabe de uma coisa? Eu não vou me preparar. Tem muita gente assim, não é isso? Eu não vou me preparar, não vou ficar vigilante. E quando você não se prepara, não vigia, você passa a espancar. A palavra aqui no grego qual que seria? Maltratar. É a outra. Você pode ir lá. Maltratar quem? Os criados, os servos, os irmãos e as irmãs. O que seria maltratar os criados e as criadas, os conservos, os irmãos e as irmãs? Pastor maltratando as ovelhas da igreja, porque ele não confia. Não dá a vida de Deus. Não dá a vida de Deus. Ô, Dedé, tu ganhou um pirulito hoje. Já te dei. Gente, é sempre pelo contexto. Olha, se um pastor maltrata as ovelhas, isso aqui não é no contexto, mas isso é pior ainda. Além de mais, eu digo, ele é mal educado, não é homem, porque não merece nem as calças que veste, mas pelo contexto, em vez de ele ficar espancando e dizendo, o irmão merece isso mesmo, tem mais é que sofrer. Não. Você que é fiel ao Senhor e prudente, mesmo que ele faça alguma coisa, você vai lá e o quê? Eu vou dar sustento ao meu irmão. Você já viu que se sai do contexto, a gente cria uma doutrina. Jesus estava falando assim, se você ler de novo, como eu falei agora, esse texto todo, caramba, vai ser fácil de entender. Né? Você já tinha lido e entendeu assim? Não? Mas agora você vai ler tudo de novo, vai ser mole. Todas, ouça isso.
todas as parábolas têm que ser interpretadas assim, palavra por palavra, busca no contexto. Ó, eu já... Não entendo nada, nunca entendi nada disso. Mas eu também não entendia, eu criava. O ladrão vem para roubar e matar e destruir, eu vim para te ver. O diabo vem para tirar a tua vida. Não! No contexto nós já vimos que é o quê? O ladrão que está roubando. É a lei, é o redil. Tá lá, tem outras ovelhas, judia. Você não pode sair da cultura judaica e não pode interpretar de outra maneira. É por isso que cada um diz uma coisa. Então, mais é, como você falou, eu sei que tem muitos servos, porque o pastor, ele antes de ter o título, ele é servo igual ao outro. Ele é igual. Só que as pessoas estão muito preocupadas. Tem muitos servos que estão preocupados com o título. Ei, eu sou servo aqui. Aqui só pode... Estávamos falando, a irmã estava contando que ela foi na igreja de São Paulo, e lá na igreja de São Paulo, todo mundo podia profetizar. Se alguém tinha uma profecia, e era batata, né? Os irmãos falavam testemunho, levantavam. Eu conheço igreja, só aqui, só o pastor e o líder e o fulano, cala a boca, cala a boca. Eu já vi pastor dando pito. Sabe o que é dar pito? Cala a boca, irmão, cala a boca. Senta. Deus não pode falar. Se Deus fala por uma mula, se Deus usa quem Ele quiser. Quem é esse? Esse está tão cheio de culpa, não conhece nada da revelação de Deus, que Deus fala como Ele quer. Tem um coração limpo e puro, Deus vem e fala, e alimenta os conserva. A cabeça dele vai rolar. Na hora do reino, Deus vai falar, ó, grande servo. Você acha que Jesus vai falar assim, ó, no tribunal de Cristo, tá. Grande servo, ó, fulano de tal, líder disso, aquilo, venha cá, meu amado. Jesus não vai falar nada disso. Quero saber, povo de Deus, né? Quanto de vida tem? Mede. Tem uma parábola que Jesus contou. Naquele dia, no tribunal de Cristo, muitos servos vão dizer, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Só um servo pode expulsar demônios. Em teu nome profetizei. Em teu nome fiz mais o que? Curei enfermos. Fiz isso e aquilo. Mas naquele dia o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. E a palavra, eu já vou dizer isso, que eu estou sempre falando isso no livro. Jesus disse, eu não vi mudança de vida na tua vida. Você não cresceu na minha vida. Você fez tudo isso. E Deus só honrou por causa das pessoas que estavam endemoniadas e precisavam. Que, aliás, não foi Ele que expulsou. Ninguém expulsa demônio. Quem expulsa é o Senhor. A gente usa pela autoridade de Deus. E em nome dEle, é Ele que faz. Mas você sabe de uma coisa? Por isso muita gente tem problema com demônio. Sabe por quê? Eu vou usar algumas parábolas. Vou falar hoje uma verdade tremenda. A sua obra que você faz para Deus, ela não pode ser feita na base do homem natural. E Deus muitas vezes até honra, porque a pessoa está precisando da palavra profética, da cura, ou da expulsão do demônio, da cura do enfermo, e Deus cura. Mas Ele vai acertar contas com o cara que fez isso. Porque a misericórdia de Deus faz isso. No tribunal de Cristo Ele vai dizer, eu não vi mudança de vida, eu não conheço, porque a própria tradução diz, nunca vos conhecia, ele não era de Jesus. Não é isso que diz o texto. Mas na época eu vou usar isso, a outra parábola. Vamos lá continuar, que eu não posso ficar. Nossa, já está na hora. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarde de vir, e começa a espancar, a maltratar os criados e as criadas. Maltratar e espancar repete, Dedé, é deixar de dar o sustento da vida de Cristo, da palavra viva, a seu tempo, na era da igreja. Isso que é maltratar, não é falar, irmão, toma tenência. Não é isso. Maltratar no contexto, então, é isso.
Ah, eu não vou abençoar o irmão, eu não vou trazer vida, ele não merece. Não tem problema, quando o Senhor vier, ele diz, você é um servo mau. Ou então também enganar o servo com... Aí é mais feio ainda, exatamente. Aproveitando isso, você lembra a aula passada que eu usei o texto de Paulo, de Romanos 14? Né? Quem tu, irmão, que julgas o teu irmão, desprezas o teu, pedra de tropeço e escândalo. E o outro texto foi que, 1 Coríntios 4. Não julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, na sua segunda vinda no tribunal, o qual somente trará à plena luz as coisas ocultas, como também manifestará os desígnios dos corações. É isso que eu quero dizer. Às vezes a pessoa fala uma coisa, você não sabe o que está no coração da pessoa. Mas diz aqui, e cada um receberá o seu louvor ou não da parte de Deus. Ou seja, não adianta você dizer, como você falou agora, uma coisa, você não sabe o que está no coração da pessoa, do servo, e dizer, eu amo a irmã, eu amo. Você quer ver ela morta, deitadinha, esticadinha no caixão. Você quer que Deus, que não responde as orações dela, e aí você diz, amado irmão, como vai? Graças a Deus, tudo bem não? Você tem alguma coisa contra ela? Você diz, irmã, não está bem não, vamos dizer a verdade. Eu sempre achei a irmã orgulhosa, eu achei a irmã metida besta e tal, me perdoa. Porque tudo aquilo que você condena em uma pessoa é porque você tem aquilo. Você é orgulhosa, então? Não, ela é. Nós sempre retratamos e julgamos as pessoas na base daquilo que nós temos. É fácil você ver dois irmãos brigando, julgando um ao outro, você pode dizer, uau, isso é o que ela tem. Isso é o que ela tem. Você é uma mentirosa. Ela, você sempre faz. Por isso Paulo disse, ele diz assim, bem-aventurado és, aliás, desculpa, porque és indesculpável, ou seja, não tem desculpa, quando julgas o teu irmão, quando tu mesmo praticas as mesmas coisas. Foi daí que eu peguei. Não tem desculpa quando você julga um irmão e que você faz exatamente a mesma coisa. Deus disse, não tem desculpa. Só tem desculpa quando você não julga e você fez alguma coisa errada, você diz, irmão, me desculpe, irmã. A irmã me machucou com isso, porque eu vou dizer uma coisa, eu também sou igualzinho, irmã. Você vê as pessoas fazendo isso? É isso que tem que ser feito. Vamos continuar para terminar. Mas se aquele servo espancar, não der comida, e mais aqui, diz uma outra coisa, ele passa a comer e a beber e a embriagar-se. Ou seja, ele deixou de dar sustento ao irmão, ele deixou de viver a vida na igreja e ele passa agora a comer, beber e embriagar-se. O que significa isso? Qual é o contexto? Ele começa a ir para o sistema... Deixa o pessoal lá atrás falar também. Você quer acertar tudo? Mas não é isso que acontece? Estou brincando, fala. Não é isso que acontece? Ele não está envolvido na igreja, não quer dar sustento, irmão, diz, esses crentes irmãos aqui são tudo a mesma coisa. Mesma coisa. Aí ele acaba recebendo no mundo, o pessoal do mundo é melhor. Não existe isso. E ele passa a comer, ele passa a colocar a vida dele lá, e ele passa até literalmente ficar embriagado com os desejos do sistema do mundo. Jesus está contando a parábola para o cristão. Aí ele diz, virá o Senhor daquele servo embriagado, do servo mau, não é isso? Daquele que não sustenta o irmão e também daquele que sustenta. Virá o Senhor daquele servo num dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e vai fazer o quê? Separar. Não! Estou lendo o texto. Castigá-lo-á.
lançando-lhe a sorte com os infiéis. Agora que o bicho pega. Esse servo que abandonou a vida da igreja, que não deu sustento de vida ao irmão, Jesus está dizendo, o Senhor vai vir num dia que ele menos espera e vai fazer o que com ele? Servo bem-aventurado, você vai comigo para o reino? É isso que ele vai fazer. Isso ele disse para o que é fiel e prudente. Ele disse que vai castigar ou vai punir. Punir, a palavra aqui no grego. Você sabe o que significa essa palavra? Literalmente no grego, literalmente. Castigá-lo, a palavra lá é cortá-lo no meio. Eu pesquisei isso. Se botar assim, cortá-lo no meio, fica... Por isso que os tradutores, eles querem ajustar, dependendo da língua, colocando uma palavra que pode lembrar, mas não é a palavra original. Por isso que quem lê no grego, fica muito mais fácil. Virá o Senhor e vai partir ele no meio, vai separar. O que é partir no meio? Partir, separar ele no meio. O que significa? Que uma parte dele pode ser proveitosa e a outra não, não é isso? Ele vai ser partido e separado de quê? No contexto aqui. Prometo um pirulito. Hein? Jesus vai dizer, ó, espera aí. Essa parte aqui não dá. Porque ele não fez só coisa ruim, certo? Ele tem coisas boas. Por isso que a palavra é cortar pelo meio. Cortar de quê? Olha, você foi cortado, tem muita gente. Não. Volte ao contexto. Hein? Ele vai ser cortado, separado de quê? Do reino milenar. É o castigo dele. O servo bom não vai para o reino. Feliz, bem-aventurado, vem. Você vai reinar comigo, minha autoridade, você cresceu em vida. O outro vai ser cortado. Digo, olha, no meu tribunal. Lembra, ele não vai no reino. É isso que Jesus falava por parábola. Lembra a outra parábola? O servo mau, o servo bom. Né? Um vai receber o bem ou o mal que tiver feito pelo corpo. Pelo corpo que na vida da igreja. Ou seja, esse vai ser separado. E aquilo que ele produziu de ruim vai ter que ser queimado. É um contexto. Gente, se você ler assim, você pode pegar qualquer parábola, qualquer texto de Paulo que você vai descobrir na hora. Virá o Senhor daquele servo e vai cortar ele, ou seja, vai impedir que ele possa reinar no reino milenar e vai lançar-lhe a sorte com os infiéis. Hein? Os infiéis vão para onde? Os ímpios. Não, presta atenção. O Hades é um lugar, é o inferno, e lá nós já vimos que tem várias categorias. Na última ressurreição, os ímpios vão ressuscitar, vão passar pelo trono branco, que é o julgamento de Deus. Esse aqui é o julgamento dos cristãos primeiro. Esse é o julgamento de Cristo, né? Esse é o de Cristo para os cristãos. E Deus vai julgar no trono dele quem não está com o seu nome escrito no livro da vida, quem não confessou Jesus como Salvador. Ele vai para onde? Para o lago de fogo e de enxofre. Imagina um lago, está vendo essa piscina? Ele vai para um lago que vai ter fogo e enxofre. Ele, o falso profeta, os ímpios, Satanás, a morte. Já lemos esses textos. Eles vão ficar lá e vão ficar eternamente. Mas no Hades, no Sheol, tem uma outra parte que eu vou mostrar em outras parábolas que Jesus contou, que aqueles cristãos que não cresceram, não amadureceram, que deixaram de alimentar, eles vão sofrer uma punição.
E o primeiro castigo é não participar dos 1000 anos com Cristo. Isso é muito forte. Não fui eu quem disse isto. Não adianta me acusar, pastor Júlio disse isso. Não, antes de você falar isso, diga. Jesus disse, eu vou ler várias parábolas que dizem a mesma coisa e diz que ele vai ser lançado nas trevas exteriores, que não tem nada a ver com o lago de fogo. Mas trevas é ausência de luz, exteriores. O inferno é... O lago de fogo é dentro, é no interior do inferno. Mas na parte exterior, segundo Jesus está dizendo, vai ter uma punição temporária, porque o texto fala sobre isso, para aqueles que não cresceram, não amadureceram, não negaram a sua vida da alma, viveram na carne, fizeram tudo isso. Eles vão receber. Vão para onde então? Para o inferno eles não podem. Porque quem é de Jesus vai viver eternamente com ele e não perde a salvação. Perde o reino e vai ser temporariamente punido. Antes de você fazer, mas punido como? Vamos tentar, vamos continuar de ler o texto para acabar? Vamos. Será punido, lançado na sorte com os ímpios. Ou seja, nas trevas exteriores, aonde os ímpios vão, são nas trevas interiores. Tudo isso tem outros textos para ratificar, mas como aqui no texto não está falando claro, você crê em mim, porque olha só, olha agora a conclusão dessa parábola. Goste você ou não, não adianta ficar com raiva de mim, dizendo que eu estou fazendo isso, que eu estou falando doutrina falsa. Eu não estou falando doutrina falsa, eu estou usando o texto literalmente. E se você é de Jesus e de Deus, você recebe revelação dele, ele vai te dar, ok? Porque se ele não te der, eu não posso. Agora, você já ouviu com seus ouvidos, da minha parte, e eu digo da parte de Deus Pai, que este é um fato. Se você disser, eu não creio, eu não quero, não tem problema, eu vou te dizer qual vai ser o seu castigo. Está aqui. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, o que significa isso? Quem é aquele servo? Que ele conheceu ou não conheceu? Ele conheceu a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que vai haver um julgamento, que vai ter um rei. Fica no contexto, ok? Ele conheceu, eu conheço, eu sei, eu creio nisso. Se ele conheceu, mas ele não fez segundo a sua vontade, ou seja, a vontade do Senhor, porque você pode estar ouvindo tudo que eu estou falando agora. Vocês estão ouvindo? Estão compreendendo? Mas você pode dizer, eu não vou praticar nada disso, eu não vou me preparar, eu não vou dar comida para os meus irmãos. Isso é problema do pastor, ele é pago para isso. Essas frases evangélicas são as frases mais endemoniadas. Você, se você está na igreja, vê uma irmã chorando, não fala aqui ao diácono, cuida aqui dela. Ore você, dá sustento. Ah, não, é o pastor. Olha, tudo empurra o pastor. Ah, não, se o pastor não tem tempo, que ele sai e não fala com ninguém. Ah, então manda para o diácono. O diácono, não, eu tenho uma feijoada hoje, tenho que ir embora pegar meus filhos. Ei, tem que negar o seu ego, a sua vontade, para dizer, não, irmão, espera aí. No mínimo uma oração. Às vezes você vai ver que a pessoa está numa situação. Você sabe quem gera ovelha? É ovelha. Quem cuida. O pastor, ele é apenas o guia. Ele diz, me segue. Ele está à frente do rebanho. Mas quem cuida, quem gera. Por isso que a ovelha está sempre espremendo uma com a outra. Vamos lá. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, vai direto para onde? Será punido com muitos açoites, muitos. Ele vai ser castigado.
Porque ele conheceu e não se aprontou. E diz, aquele porém, ou seja, aquele servo que não soube a vontade do seu Senhor, ou seja, ele não sabe nada disso. A maioria dos servos não sabe que vai ter um julgamento, não sabe que tem que alimentar, não sabe que tem que fazer isso, que tem que negar a sua vida. Ele não sabe, ele morreu, poxa, ninguém me falou. Vão chegar no tribunal dizendo, poxa, Senhor, eu não sabia nada disso. Ah, não sabia? Mas diz aqui, e fez o quê? Coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Jesus está dizendo que, olha a conclusão. Aí ele fala uma conclusão em cima disso. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Ou seja, aquele servo que conheceu tudo sobre o reino, sobre dar comida aos servos, negar a sua alma, tomar a cruz. Ele conheceu isso, mas não cumpriu e não fez. Ele vai o quê? Ser exigido muito. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, muito mais açoites. Ou seja, não tem como a gente correr, não tem como a gente dizer, ah não, eu não sei, eu não quero, e tal. Põe as suas barbas de molho. Medite na palavra. Se você simplesmente dizer, ah, eu não creio nisso, eu creio de outra maneira, olha, não importa a outra maneira, ou isso, ou aquilo, ou seja lá o que for, importa o que está escrito. No próximo domingo, eu já vou te pedir uma coisa, você vai ler a parábola das 10 virgens. Você vai ler Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Tá? Nós vamos dissecar essa parábola, da mesma maneira que nós fizemos com essa de hoje. E depois nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Porque, olha, toda a base no tribunal de Cristo vai ser em cima de duas coisas, que são subdivididas em outras. Primeiro, o tipo de transformação que eu tive como cristão na minha alma depois que eu fui salvo. Né? Não basta ser salvo, tem que cuidar, tem que negar. Ou seja, exatamente, quanto que você expressou na sua vida pessoal. E Paulo diz que às vezes a gente tem que aturar um irmão. Suportai-vos uns aos outros em amor. Tem irmãos que não é fácil. O irmão que a gente ama na igreja, você não suporta. Mas tem irmãos que ele disse, suporta em amor. E assim cumprireis a lei de Cristo. Ok? Então, primeira coisa no tribunal. Quanto o pastor Júlio, ou servo Júlio, deixa eu só fazer uma coisa. A palavra servo foi aliviada. Porque a palavra no original é escravo de Cristo. Jesus está falando, mas isso é muito forte, né? Escravo. E pelo contexto judaico, o escravo era uma pessoa que ele não tinha liberdade, ele tinha que estar lá esperando o Senhor. Se o Senhor levantasse 3 horas da manhã, pedindo água, ou mandasse arriar o camelo, o servo tinha que levantar, porque ele era escravo do Senhor. E hoje muitos crentes e muitos líderes, eu não vou fazer isso não é área minha, isso não é. E tem muitos irmãos que estão quase morrendo e dizem, liga para a igreja. Plantão da igreja, aperte 1, só está funcionando de 10 a meio-dia. Se é problema de droga, fale com fulano de tal, isso aqui. Ei! Quanto você expressou de vida? E a segunda coisa no tribunal de Cristo, que eu vou falar uma parábola exatamente sobre isso.
quanto você trabalhou para a obra dele. Tá? Lembra a parábola dos talentos? Ali não fala sobre expressão de vida. Eu te dou um talento, te dou 3, te dou 5. Vá trabalhar. Na minha volta, eu vou prestar conta da obra que você fez. É diferente. Estão entendendo a diferença? Quanto eu expressei na minha vida e quanto eu fiz na minha obra. Agora eu só vou te dizer uma coisa. A sua obra, ela tem que ser consequência da sua vida. Se você não está cheio da vida de Deus e você pratica uma obra em cima de obras mortas, você vai receber mais açoite ainda. Porque tem muitos pastores que não mudam, muitos líderes e irmãos que não mudam, não expressam a vida de Deus. Eles são carrascos, não amam os irmãos, mas eles pregam a obra e Deus usa eles. Usa ou não usa? Olha que perigo, usa. O demônio sai, ele prega a palavra e tal, mas ele, a obra dele não foi consequência de uma transformação de vida. Para ir para o reino, tem que ser uma obra que é consequência de vida. Porque senão vai ser uma obra humana. Ele vai para o céu, mas para o reino não. Por isso que é difícil entrar no reino. A minha obra, eu tenho que ajudar um irmão, dar comida para o irmão, por amor, não por interesse. Ah, mas isso é muito difícil. Por isso que ele diz, eu vou julgar o que está no coração de cada um e vou retribuir. Está entendendo? A coisa é difícil. Engula, se é que você quer ir para o reino. Quem não quer, Jesus vai voltar, eu prefiro crer como a minha denominação. Não, Jesus vai vir, vai todo mundo para o céu. Ou então vai todo mundo para o reino. Não vai. Jesus vai raptar primeiro quem cresceu em vida. Depois, olha, tem tanto... Eu ainda não falei, desculpa a expressão, metade da missa. Tem tantas outras coisas tão maravilhosas e tantos outros castigos. Ai. Você sabe quem é o autor dessa palavra? Não é Júlio. Não é minha opinião. Preste conta, se você não crê nisso, preste conta com Jesus. Essa palavra é para nós, é para todo mundo, é para o servo bom e para o servo mau. É para os dois. Você concordou comigo que tem servo que é bom e tem servo que é mau. O que é bom vai receber o galardão no reino. O que é mau vai ser punido com ou muito ou poucos açoites. Quem inventou isso? Chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz, que te justificou, que vai te dar um reino, que te dá bênçãos materiais, dá tudo isso. Você acha que você pode inventar um plano e cortar o plano de Deus porque você acha? É porque o seu coração não está recebendo revelação, e sim lógica. Não. Como eu vi de uma pessoa, eu não creio nisso, pastor diz, hoje é a era da graça. Tudo é bom. Se esquecem do evangelho da graça, do evangelho, que é o segundo, que eu não falei, né? Que é o evangelho da vida. Olha, o evangelho da graça, perdão dos pecados. Mas só perdoado dos pecados não é tudo. Você precisa agora da vida do Pai. E está cheio de textos que falam do evangelho da vida. As cartas de João falam sobre a vida, sobre o Pai. Aliás, você quer saber qual é a mensagem da cruz? Jesus morrendo na cruz, a gente só fala, ele morreu pelos meus pecados, venceu o diabo e tal, isso, aquilo, me livrou do inferno. É verdade. Na hora que eu já disse isso, que o soldado romano meteu a lança do lado dele, o que estava dentro de Jesus saiu. Saiu sangue.
Por isso que a gente diz, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me cobre de todo pecado, não é verdade? Ninguém disse amém. Né? Mas depois que saiu o sangue, só João viu uma coisa, nenhum outro viu. Saiu água. Por quê? Porque o Evangelho tem o lado do sangue, que é o Evangelho da graça, e tem o lado da vida de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, perdão dos pecados, e vida abundante, que é a vida dele na sua alma, depois que você recebeu o perdão dos pecados. A razão porque muitos não vão reinar é porque só tem o perdão dos pecados e não o evangelho da vida. Aí Jesus colocou o evangelho do reino, que é o evangelho da justiça, para julgar a cada um. Evangelho, passa o fogo de Deus. Ele tem um nome no livro da vida. Glória a Deus, os anjos vão bater palma. Quanto que ele cresceu em vida? Olha, ele julgou o irmão, foi pedra de tropeço. Ele foi usado, não cresceu na minha vida? Não cuidou dos servos com amor? Ele não negou a sua alma, pelo contrário, quis viver no mundo. Então isso aqui, peraí, vem com o evangelho da justiça. E o evangelho da justiça diz. Aí vem uma exclamação que a gente não entende. Jesus disse, aquele a quem Jesus confessar o nome dele diante dos anjos de Deus. O que os anjos têm a ver com a minha confissão e a sua no tribunal de Cristo? Tem tudo a ver. Isso aí é só para o final, porque agora nós vamos terminar. Na próxima aula, então, nós vamos orar. Cadê a Luciana? Está aí? Está aqui ou não? Perdi a bênção ontem, cheguei na Barra, não pude no seu aniversário, mas hoje nós vamos abençoar a vida dela, amém? Vamos orar, vamos abençoar, vem cá, a igreja que vai abençoar. Vai colher. Hein? Vai encolher? Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, isso aqui não é um ritual, não. É a prática que nós estamos falando. O que você quer? Não, o pastor não sabe de nada, ela roubou meu namorado. Aí nessa hora rola mil coisas, né? Eu vou abençoar coisa nenhuma, abençoar. Isso não rola na igreja? Ela chegou na igreja, já casou com o menino mais bonito da igreja e tal, isso aqui, eu estou aqui há anos, buscando, fazendo isso. Agora vem ela, só porque é mais bonito, só porque ela deu uma esticada no cabelo, não foi? Olha que eu noto, hein? Nós vamos abençoar, porque quando você abençoa, no tribunal de Cristo diz, olha, então vamos ficar de pé, vamos fazer isso aqui, vem pra cá, Esse não encolhe. Aleluia. Vamos orar, comece a profetizar, comece a dar sustento. E olha, se você está mesmo ligado a Deus, Deus pode te dizer qual é a necessidade dela, pode dizer qual é a minha, qual é a da Gleide. Cadê papai Luciano? Cadê mamãe? Vem cá. Como é que é? Olha, vocês é que deveriam... Eu vou te contar. Nós temos que abençoar os nossos filhos, porque os nossos filhos são filhos de Deus, são o Senhor. E olha, isso aqui talvez seja mais importante que nós estamos fazendo do que eu falei até agora. Aleluia. É ou não é? Tem desejos, ela é uma jovem, tem desejos no coração que nós vamos pedir ao Senhor que ele seja urgente na vida dela. Sabe por que ela merece? Porque ela é filha de Deus. Porque eu sou um servo, ela é conserva, nós somos servos uns dos outros. Nós vamos pedir o melhor de Deus. E se Deus te revelar o que ele vai dar para ela, vai falar com ela, liga para ela. E faça assim com os irmãos, não é só na data do aniversário. Amém? Aleluia. Começa então agora. Oração é falar com o Senhor. Então eu não preciso. Fale com o Senhor o que o Senhor vai dar para ela. Aleluia. Jesus, graças a Deus. Que vida maravilhosa. Que família. Que família maravilhosa.
Como eu poderia deixar de abençoar são amados que essa família da vida de Cristo, a experiência da vida de Deus aqui, que possa ser respeito da presença de Cristo, que possa ser abençoado, que possa ser servos fiel, aqui nesse dia, Deus, que você vai ela, Pai, que você vai ser estabelecendo Deus dela, Deus, possa expressar, Deus, abençoar o único que possa ter a vida de Cristo, possa expressar a verdade de Deus, que ela possa ser serva de Deus, a serva mulher, que possa expressar através da vida dela, aleluia, não só ela, mas a sua família, Deus, por acima da sua obra, que ela se torne serva bom e seja mulher, possa expressar a vida de Cristo, que ela possa ser cheia que possa expressar o amor de Deus, que possa expressar a vida de Cristo, que ela possa se tornar serva fiel, serva mulher de Ti, possa estar vigiando e fazer chegar aquele momento, Deus, que está vigiando, que possa expressar a majestade do meu irmão de Cristo, que possa expressar a agora, Pai, que isso ajuda a casa do Pai do Senhor, que é derramado, que é entregar a vida, possa derramar sobre a vida dela, tirar tudo que não está, que ela possa tirar, encher a vida dela, a vida de Cristo, que essa vida de Cristo é fiel, focamos no nome do Senhor, porque Ele é fiel, aquela que ama Deus, mas Deus, sondando o seu coração, porque só tu pode, eu sou só tu pode penetrar, e só tu pode sondar esse coração, só tu pode sondar o alto supremo, todos os certo, Pai, sempre sondar, está sempre ligado à vida, Pai, só tu sabe, porque ela precisa, ela está liberando, não apenas 6 dias, sobre a luz, sobre a nós liberamos, Pai, só tu sabe, do que se expressa no corpo da sua alma, no coração, a tua igreja, Pai, limpa para abençoar a sua coração, ela possa expressar a vida de Deus, a nossa vida, a vida da igreja, ela possa expressar a vida do Senhor, ela possa ser cheia da natureza de Deus, ela possa ser cheia das pedras preciosas de Deus, possa expressar com a prata de Deus. Por isso eu te louvo, possa ser serva boa, ela possa ser cheia da vida de Deus, expressar na vida, ela possa ser serva com seus irmãos, ela possa expressar a vida de Deus com seus irmãos dentro da igreja, ela possa ter a revelação de Cristo e possa passar para os seus irmãos. Louvado seja Deus. Do coração. Glória. Só tu sabes o que som do coração. Se você orou por ela, depois fala com ela, manda e-mail, ela adora e-mail. Ela adora e-mail, computador. Diga, olha, eu estava no Facebook. Você diga, olha, eu estava lá orando e senti no meu coração que Deus vai fazer isso e fala. Fale, gente. Alimente. Alimente a nossa conserva. Amém? Amém. Que a graça do Senhor esteja com a igreja verdadeira que ama o Senhor e ama os filhos de Deus. Com cada servo e ministro de Deus. Que tem escama, sem escama, o Senhor é tão bom que Ele vai fazer tudo isso.
Que a glória de Deus esteja sobre a tua casa, a tua vida, os teus filhos, teu trabalho, com as tuas frustrações, com os teus sonhos, com as tuas decisões, que serão as decisões dele. Com a tua igreja local. Eu louvo a Jesus. É por isso que eu amo o Senhor, porque Ele nos ama. Você que está nos ouvindo pela internet, receba tudo isso em dobro. Tenha um mover de Deus aí no teu quarto, no teu escritório, não sei aonde você está. Um mover de Deus. Seja cheio da vida de Deus. Seja cheio da vida de Deus. Receba intrepidez e autoridade para negar a vida da alma. Para tomar a tua cruz, meu amado. Você vai tomar a tua cruz e você vai ver. A tua recompensa será maior. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. Pode desligar, Dedé. Vamos glorificar a Deus com aquilo que Ele tem nos dado.